Rafael Almeida, em exatas 2 semanas, se casaria com Valentina Montenegro, a mulher mais elegante e cobiçada da alta sociedade paulistana. Tudo estava meticulosamente planejado. O buffet do Copacabana Palace contratado, as flores holandesas importadas especialmente para a ocasião, os 300 convidados da elite brasileira, já confirmados, a lua de mel em Santorini, reservada na suíte presidencial do melhor hotel da ilha. Sua vida seguia o roteiro que havia planejado desde jovem, quando saiu do interior de Minas Gerais, com apenas uma mala e muitos sonhos: formar-se em engenharia pela USP, construir um império empresarial, casar com uma mulher da alta sociedade e formar uma família tradicional que o colocasse definitivamente entre os mais poderosos do país. Aos 35 anos, Rafael havia conquistado tudo isso. Sua empresa, Grupo Almeida Construções, era responsável pelos maiores empreendimentos imobiliários de São Paulo. Tinha contratos milionários com o governo, parcerias internacionais e um patrimônio que ultrapassava os 50 milhões de reais. Morava num apartamento duplex de 400 metros quadrados na Vila Olímpia, tinha uma casa na praia em Juqueí e outra na Serra em Campos do Jordão. Saiu de seu apartamento às 7 da manhã em ponto, como sempre. A pontualidade era uma de suas obsessões. O motorista Sebastião, um homem de 60 anos que trabalhava para ele há 5 anos, o esperava com um Mercedes-Benz preto impecável estacionado na vaga VIP do prédio. "Bom dia, Dr. Rafael", cumprimentou Sebastião, abrindo a porta traseira do carro com a reverência de sempre. "Bom dia, Sebastião. Primeiro vamos ao escritório revisar os contratos da Torre Morumbi. Depois temos reunião na Fiesp às 10 da manhã sobre a expansão para o interior." Durante todo o trajeto pela movimentada São Paulo, Rafael revisava meticulosamente os documentos em seu tablet. Cada detalhe era importante. Sua reputação de empresário sério e competente havia sido construída tijolo por tijolo, contrato por contrato. Não podia errar. A empresa havia crescido exponencialmente nos últimos 5 anos. O que começou como uma pequena construtora especializada em casas populares, agora era um conglomerado que abrangia desde empreendimentos residenciais de luxo até shopping centers e complexos empresariais. Rafael estava entre os empresários mais influentes do setor imobiliário brasileiro, com projetos em 8 estados diferentes. O trânsito estava especialmente pesado naquela manhã na Avenida Paulista. Era época de final de mês e a correria habitual da cidade parecia ainda mais intensa. Sebastião parou o Mercedes no semáforo próximo ao Parque Trianon, bem em frente à estação de metrô, quando uma batida insistente no vidro traseiro os surpreendeu. Era uma menina pequena, aparentando uns 8 ou 9 anos, com roupas sujas e remendadas, cabelos castanhos despenteados e rosto manchado de terra. Nas mãos segurava um pano velho e gesticulava, pedindo para limpar o para-brisa do carro. Seus pés descalços contrastavam com o asfalto quente da avenida mais importante de São Paulo. "Ignore essa moleca, doutor", disse Sebastião com certo desprezo. "Esses pivetes são uma praga aqui na Paulista. Ficam o dia inteiro importunando quem passa." Mas algo no olhar daquela criança chamou profundamente a atenção de Rafael. Ela não tinha a expressão desesperada e suplicante típica dos meninos de rua que ele via diariamente nas ruas de São Paulo. Havia uma inteligência diferente em seus olhos castanhos, uma determinação e uma coragem que o intrigaram imediatamente. Era como se ela o enxergasse de uma forma que outras pessoas não conseguiam. Rafael baixou o vidro fumê apenas alguns centímetros, o suficiente para falar com ela. "Não precisa limpar o vidro, pequena. Obrigado mesmo assim." A menina se aproximou mais da janela e baixou a voz para um sussurro conspirativo. "Senhor, o senhor não me conhece, mas preciso te avisar uma coisa muito, muito importante." "Importante? Que tipo de coisa importante uma criança como você poderia me dizer?" Os olhos da menina ficaram ainda mais sérios, como se ela carregasse o peso do mundo nos ombros. "Sobre sua noiva. Ela vai te dar um golpe." Rafael sentiu como se tivesse levado um balde de água gelada em pleno rosto. Seu coração disparou instantaneamente. "O que você disse?"
Repita isso. Valentina Montenegro. Ela não te ama de verdade. Só quer seu dinheiro e tem um namorado escondido há muito tempo. O semáforo abriu e Sebastião acelerou automaticamente, deixando a menina para trás na avenida. Rafael ficou olhando obsessivamente pelo vidro traseiro, até perdê-la completamente de vista entre a multidão de pedestres. Seu coração batia tão acelerado que parecia que ia sair pela boca. Sebastião, dê a volta agora, volte ali imediatamente. Doutor, o senhor tem reunião em 20 minutos. Se chegarmos atrasados na Fiesp, dane-se a reunião. Dê a volta, por favor. Sebastião obedeceu sem entender. Mas quando chegaram de volta ao semáforo 3 minutos depois, a menina havia desaparecido completamente. Rafael procurou por ela desesperadamente durante 15 minutos, andando a pé pela região, perguntando a vendedores ambulantes, conferindo cada esquina próxima. Nada. Durante toda a reunião na Fiesp sobre os novos empreendimentos no interior paulista, Rafael não conseguiu se concentrar nem um segundo. Suas respostas foram monossilábicas, suas intervenções vagas, sua mente completamente ausente. As palavras da criança ecoavam obsessivamente em sua cabeça como um disco arranhado. Como uma menina de rua de 8 anos poderia conhecer Valentina Montenegro? Como saberia detalhes íntimos sobre sua vida pessoal? E por que inventaria uma história tão específica e grave? O que ela ganharia mentindo sobre isso? Valentina Montenegro vinha de uma das famílias mais tradicionais e respeitadas de São Paulo. Seu pai, Alberto Montenegro, era dono de uma das maiores redes de hotéis de luxo do país. A família tinha propriedades em Higienópolis há 3 gerações, frequentava os mesmos clubes exclusivos há décadas e mantinha negócios com as famílias mais influentes da elite brasileira. Valentina era formada em design de interiores pela Universidade Mackenzie, falava 4 idiomas fluentemente, havia morado 2 anos em Paris estudando arte e frequentava exatamente os mesmos círculos sociais que ele. Conheceram-se numa festa de beneficência no Jockey Club de São Paulo há exatos 2 anos e 3 meses. Ela era tudo o que Rafael sempre achou que queria numa esposa. Bela como uma modelo, culta, sofisticada, bem relacionada e perfeitamente adequada à sua posição social. Mas agora, caminhando de volta ao carro após a reunião que havia sido um completo fiasco, Rafael se deu conta de que nunca havia se perguntado se realmente amava Valentina ou se apenas se sentia confortável com a ideia de que ela se encaixava perfeitamente no padrão que considerava adequado para sua posição como empresário de sucesso. Pensando bem, seus momentos mais íntimos com Valentina sempre pareciam meio forçados, como se ela estivesse representando um papel. Suas declarações de amor soavam como frases decoradas de um roteiro romântico. E por que ele nunca havia conhecido os famosos pais dela? Sempre havia desculpas. Viagens de negócios, reformas na casa, problemas de saúde. Naquela tarde, Rafael fez algo que nunca fazia. Cancelou todos os compromissos da agenda e saiu sozinho para andar pelas ruas, sem motorista, sem assistente, sem segurança. Queria pensar e, principalmente, queria encontrar aquela menina novamente. Caminhou por 3 horas pela região da Avenida Paulista, Rua Augusta e arredores. Entrou em sebos, conversou com vendedores ambulantes, perguntou a moradores de rua se conheciam uma menina pequena de cabelos castanhos que costumava ficar por ali. Ofereceu dinheiro por informações, mas ninguém sabia de nada. Quando estava prestes a desistir, já eram 5 da tarde e o sol começava a se pôr. Foi então que a viu sentada sozinha na escada da estação Trianon-Masp do metrô, dividindo carinhosamente um pão francês com um cachorro vira-lata caramelo que parecia tão magro e abandonado quanto ela. "Ei, você aí!" chamou Rafael, se aproximando com cuidado para não assustá-la. A menina levantou o olhar tranquilamente e não demonstrou surpresa nenhuma ao vê-lo. Era como se estivesse esperando por ele. "Sabia que o senhor ia voltar", disse ela, mastigando um pedaço de pão. "Pessoas como o senhor nunca conseguem parar de pensar quando alguém planta uma semente de dúvida na cabeça delas. Como você sabe sobre minha noiva e qual é seu nome completo?" "Meu nome é Luna Silva
E eu sei porque vejo tudo o que acontece nesta cidade, Senhor. As pessoas como o Senhor não reparam nas pessoas como eu. Então eu fico praticamente invisível e escuto muita coisa interessante. Rafael se sentou na escada suja ao lado dela, ignorando completamente que seu terno de R$ 3.000 estava encostando no chão imundo da rua. O que exatamente você ouviu sobre Valentina? Me conta todos os detalhes. Luna deu um pedaço generoso de pão para o cachorro, que comeu com gratidão, e olhou Rafael com uma seriedade impressionante para uma criança. Semana passada, na quinta-feira à tarde, ela estava no shopping Cidade Jardim com um homem alto e moreno. Eu estava lá porque às vezes consigo catar algumas moedas que caem perto das lojas caras e os seguranças me deixam entrar se eu não incomodar ninguém. E aí? O que você viu? Vi eles se beijando apaixonadamente perto da praça de alimentação. Depois eles foram até o estacionamento e ficaram conversando dentro de um carro preto. Consegui me esconder perto e escutar parte da conversa. Rafael sentia o coração batendo cada vez mais forte. Que conversa? Lembra das palavras exatas? Lembro, sim. Eles falaram sobre viajar juntos para fora do país, depois do casamento dela. O homem perguntou se ela tinha certeza de que conseguiria acesso às contas bancárias do senhor, e ela riu e disse que o senhor era muito apaixonado e ingênuo, que seria fácil convencer o senhor a colocar tudo no nome dos dois. Isso é impossível. Como você sabia que eu era o noivo dela? Porque depois ela mostrou uma foto sua no celular para o homem e disse exatamente assim: "Olha meu otário milionário favorito. Em 2 semanas eu caso com esse trouxa e depois a gente some com toda a grana dele. Ele é tão apaixonado que vai assinar qualquer papel que eu pedir." Rafael sentiu o mundo inteiro girar violentamente ao seu redor. Ou aquela menina era uma mentirosa com uma imaginação cinematográfica, ou sua vida estava prestes a desabar completamente. Por que você está me contando isso? O que ganha me alertando? Quer dinheiro? Luna deu de ombros com uma simplicidade tocante. Não quero nada, senhor. Mas minha mãe sempre me ensinou que a gente tem obrigação de ajudar as pessoas boas quando pode. E o senhor tem cara de pessoa boa, mesmo sendo rico. Sua mãe? Onde ela está agora? O rosto de Luna se entristeceu visivelmente. Morreu de câncer quando eu tinha 6 anos. Ela trabalhava como faxineira de madrugada num prédio comercial aqui perto da Paulista. Desde então, eu me viro sozinha nas ruas, dormindo onde dá, comendo o que consigo. Rafael sentiu algo poderoso se apertar no peito. Aquela criança corajosa havia perdido tudo na vida, e mesmo assim estava tentando proteger um estranho rico. Luna, você pode me contar mais detalhes sobre o que ouviu? Como era exatamente o homem que estava com Valentina? Alto, uns 1,80, cabelo preto bem cortado. Usava uma camisa social azul cara e um relógio dourado no pulso. Eles falaram sobre ir morar no Uruguai depois que ela conseguisse transferir o dinheiro do senhor para contas no exterior. Ela disse que vocês iam fazer um casamento com separação total de bens, mas que depois ela ia chorar e convencer o senhor a mudar o regime para a comunhão universal. Os detalhes eram específicos demais e coerentes demais para serem inventados por uma criança de 8 anos. Rafael se levantou, tirou a carteira e ofereceu à Luna uma nota de R$ 100. Obrigado por me contar isso. É muito importante. Tome, compre comida. Não precisa me dar dinheiro, senhor. Fiz isso porque queria ajudar. Aceita, por favor. E me diga uma coisa. Onde você dorme à noite? Aqui mesmo na estação ou embaixo da marquise da igreja São Luís quando chove muito forte. Às vezes no vão do MASP quando a segurança não está por perto. Rafael olhou para aquela criança extraordinariamente corajosa que vivia literalmente na rua, mas que ainda se preocupava em proteger desconhecidos. Uma ideia começou a se formar rapidamente em sua mente. Luna, você aceita me ajudar a descobrir toda a verdade sobre isso? Como posso ajudar? Me ajudando a vigiar Valentina discretamente. Você é invisível para pessoas como ela, como você mesma disse. Pode descobrir coisas que eu jamais conseguiria. Luna pensou por alguns segundos observando o cachorro que havia adormecido ao seu lado,
Depois assentiu com determinação. Tá bom, aceito, mas faço isso porque quero, não pelo dinheiro. Combinado perfeitamente. Mas deixa eu te dar meu número de celular. E preciso arranjar um lugar mais seguro e digno para você ficar. Não se preocupe comigo, senhor. Já vivi 2 anos na rua. Sei me cuidar. Não é questão de saber se cuidar. É questão de você merecer algo melhor. Naquela noite, Rafael não pregou o olho. Ficou na cama olhando fixamente para o teto de seu quarto, repensando obsessivamente cada momento dos 2 anos e 3 meses de namoro com Valentina. Agora que a semente da dúvida havia sido plantada com força por Luna, começou a notar centenas de coisas que antes passavam completamente despercebidas. Valentina sempre mudava habilmente de assunto quando ele fazia perguntas sobre detalhes de seu passado. Nunca o havia levado à famosa mansão dos pais em Higienópolis, sempre com desculpas sobre reformas intermináveis ou viagens constantes. Nas festas da alta sociedade, conhecia superficialmente muitas pessoas, mas ninguém parecia realmente íntimo dela, ninguém contava histórias de infância ou juventude compartilhadas. Quando faziam sexo, por mais apaixonada que parecesse, sempre havia algo mecânico em seus movimentos, como se estivesse cumprindo um papel ensaiado. Suas declarações de amor soavam decoradas, suas surpresas românticas pareciam calculadas para impressionar. E por que ela sempre insistia tanto em saber detalhes sobre seus negócios, suas contas bancárias, seus investimentos? Dizia que era porque queria entender sua vida para ser uma esposa melhor, mas agora isso soava sinistro. Na manhã seguinte, Rafael cancelou novamente todos os compromissos da empresa e decidiu investigar por conta própria. Ligou para Roberto Silva, um detetive particular discreto, que havia contratado algumas vezes para questões delicadas relacionadas aos negócios, e pediu uma verificação completa e urgente sobre o histórico real de Valentina Montenegro. Doutor Rafael, isso pode demorar alguns dias, avisou Roberto. Se quiser uma investigação realmente profunda, preciso de pelo menos 1 semana. Tenho 2 semanas antes do casamento. Quero saber absolutamente tudo sobre ela. Certidões, histórico familiar, relacionamentos passados, movimentações financeiras, tudo. Enquanto isso, Rafael decidiu encontrar Luna novamente. Foi até a estação do metrô e a encontrou no mesmo local, mas desta vez ela havia conseguido se lavar de alguma forma e penteado minimamente os cabelos, provavelmente usando as torneiras públicas do parque. Descobriu alguma coisa nova? Perguntou Rafael, se sentando ao lado dela. Descobri sim, e é pior do que imaginávamos, disse Luna com gravidade. Ontem à noite ela foi numa boate chique na Vila Madalena, a Noir. Consegui entrar porque falei para o segurança que estava procurando minha irmã mais velha, e ele teve pena de mim. E conseguiu vê-la? Vi ela se encontrar com o mesmo homem de antes. Desta vez consegui ficar mais perto e escutar quase tudo. O que eles falaram? Falaram sobre acelerar todos os planos porque alguém pode estar desconfiando. O homem estava nervoso. Disse que um amigo dele viu vocês 2 jantando no restaurante Fasano semana passada e achou estranho ela estar noiva de outro cara. Rafael gelou. Eles mencionaram especificamente quem está desconfiando? Não disseram nomes, mas ela parecia muito nervosa. Disse que se alguém descobrir a farsa antes do casamento, eles vão ter que desaparecer sem conseguir nada do dinheiro. Que mais você ouviu? Ela confirmou que vocês vão se casar no sábado que vem no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e que a lua de mel vai ser em Santorini. Disse que durante a viagem ela vai convencer o senhor a assinar procurações para ela poder movimentar as contas. É impressionante. Como você soube esses detalhes todos? Eu não havia comentado nada disso com você. Ela estava falando no celular com outra pessoa, confirmando todos os detalhes do plano. Parece que tem mais gente envolvida nesse golpe. Durante a tarde, Rafael recebeu uma ligação urgente do detetive Roberto. Doutor Rafael, preciso que o senhor venha ao meu escritório imediatamente. Tenho informações muito graves sobre a senhorita Montenegro. No escritório na Rua Augusta, Rafael descobriu coisas que o chocaram profundamente.
Roberto havia espalhado várias pastas abertas sobre a mesa, cheias de documentos, fotos e relatórios detalhados. Dr. Rafael, Valentina Montenegro não é quem diz ser. Na verdade, esse nem é o nome verdadeiro dela. Como assim? O nome real dela é Valéria Monteiro Santos, nascida em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, filha de um mecânico e uma costureira. Nunca estudou design, nunca morou em Paris, nunca teve família rica. Rafael se sentou pesadamente na cadeira. Continue. Ela tem uma ficha criminal extensa. Foi presa 2 vezes por estelionato e formação de quadrilha, e tem pelo menos 8 boletins de ocorrência contra ela em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília por golpes similares contra empresários ricos. Roberto mostrou fotos de Valéria com aparências completamente diferentes. Cabelos pretos, louros, ruivos, sempre ao lado de homens mais velhos e bem vestidos. Ela trabalha sempre com o mesmo grupo, continuou Roberto, mostrando outras fotos. O líder é Marcos Vinícius Santos, de 32 anos, também com várias passagens pela polícia. Eles se especializaram em golpes matrimoniais contra homens de alta renda. Rafael observou as fotos atentamente. Marcos era exatamente o homem que Luna havia descrito com perfeição. Como funciona o esquema deles? Sempre igual. Ela se infiltra nos círculos da alta sociedade, escolhe uma vítima rica e solitária, constrói uma identidade falsa sofisticada, namora por 1 ou 2 anos para ganhar confiança total, casa rapidamente e depois desaparece com o máximo de dinheiro que consegue transferir ou roubar. Eles já aplicaram esse golpe outras vezes? Pelo menos 7 vezes confirmadas nos últimos 10 anos, sempre com sucesso. O último caso foi há 2 anos, em Belo Horizonte. Um empresário do ramo de mineração, chamado Eduardo Carvalho, perdeu mais de 5 milhões de reais. Roberto mostrou recortes de jornais sobre o caso. Eduardo havia se suicidado após descobrir que havia perdido praticamente todo o seu patrimônio. E tem mais uma coisa preocupante, continuou Roberto. Descobri que eles têm informantes dentro de bancos, cartórios e até escritórios de advocacia. O esquema é muito mais sofisticado do que parece. Rafael se sentia fisicamente doente. Como havia sido tão cego? Como não havia percebido absolutamente nada durante 2 anos? Roberto, eles sabem que estou investigando? Ainda não tenho certeza, mas é possível. Alguém pode ter comentado sobre minhas perguntas. Naquela noite, Rafael decidiu não confrontar Valentina imediatamente. Queria reunir mais evidências sólidas e, principalmente, queria proteger Luna, que havia arriscado tanto para ajudá-lo. Foi até a estação do metrô e encontrou Luna dormindo enrolada em alguns jornais velhos, com o cachorro caramelo deitado ao seu lado como proteção. Acordou-a delicadamente. Luna, desculpe acordar você. Quer vir comigo jantar alguma coisa quente? Luna se espreguiçou e sorriu. Claro, Sr. Rafael. Foram a um restaurante simples, mas acolhedor no centro da cidade. Luna ficou encantada com a variedade do cardápio e pediu um prato de lasanha que devorou com prazer genuíno. Enquanto comia, contou para Rafael sobre seus sonhos de um dia ter uma casa de verdade, poder estudar numa escola e talvez se tornar veterinária porque adorava animais. Luna, você salvou minha vida, disse Rafael, observando-a comer. Literalmente me salvou de perder tudo e me protegeu de pessoas muito perigosas. O senhor parece uma pessoa muito boa, então quis ajudar mesmo. Não gosto quando pessoas boas sofrem. E agora eu quero te ajudar também se você deixar. Que acha de sair das ruas, morar num lugar seguro com comida todo dia e poder voltar a estudar? Os olhos de Luna se iluminaram como estrelas, mas depois ela ficou visivelmente desconfiada. O senhor não vai me mandar para um orfanato ou abrigo, vai? Já tentei ficar em alguns e sempre fugia porque era muito ruim. Não, Luna. Quero te adotar oficialmente se você aceitar. Quero que seja minha filha de verdade. Luna parou de comer e ficou em silêncio por longos minutos, mexendo pensativamente a comida no prato. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Minha mãe sempre me dizia que um dia eu ia encontrar uma família de verdade que me amasse. Mas depois que ela morreu, eu achava que era só história para me dar esperança.
Não era história, Luna. Era uma promessa. Mas por que o senhor quer adotar logo uma menina como eu? Tem tanta criança bonita e educada nos orfanatos. Porque você tem algo que não se ensina. Coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E porque, quando olho para você, sinto que encontrei a filha que sempre quis ter. Naquela noite, Rafael levou Luna para seu apartamento na Vila Olímpia. Ela tomou o primeiro banho quente em 2 anos, comeu até ficar completamente satisfeita e dormiu pela primeira vez numa cama de verdade. Rafael ficou acordado a noite inteira fazendo planos. Como confrontar Valentina com segurança, como proteger Luna durante o processo e como começar os procedimentos de adoção. Na manhã seguinte, Rafael recebeu uma ligação inesperada de Valentina. Sua voz soava diferente, mais tensa. Amor, precisamos conversar urgentemente. Há algo muito sério que descobri e que pode mudar completamente nossos planos de casamento. Que tipo de coisa? É melhor falarmos pessoalmente. É muito delicado para discutir por telefone. Pode nos encontrar hoje à tarde no Shopping Cidade Jardim? No café do 2º andar, às 3 horas. Rafael concordou, mas levou Luna escondida como testemunha. Ela se escondeu estrategicamente numa mesa distante, fingindo brincar com um celular simples que Rafael havia comprado para ela. Quando Valentina chegou ao café, estava visivelmente nervosa e paranoica. Usava óculos escuros dentro do shopping e olhava constantemente para todos os lados, como se esperasse ser reconhecida ou seguida. Rafael, querido, acho que alguém está investigando nossa família, disse ela se sentando e falando em voz baixa. Como assim? O que aconteceu? Ontem um detetive particular apareceu fazendo perguntas sobre mim para alguns conhecidos. Alguém está tentando nos prejudicar deliberadamente. Rafael fingiu surpresa convincentemente. Mas quem faria isso? Que tipo de perguntas? Sobre meu passado, sobre minha família, sobre nosso relacionamento. Tenho certeza de que é algum concorrente seu tentando encontrar algo para usar contra você nos negócios. E o que você acha que devemos fazer? Tenho uma proposta que pode resolver tudo, disse Valentina se inclinando para a frente com urgência. Que tal anteciparmos o casamento? Podemos ir a um cartório hoje mesmo e nos casar no civil. Depois fazemos a festa religiosa quando toda essa situação se acalmar. Era exatamente o que Rafael esperava. Valentina estava desesperada para acelerar o golpe antes que mais coisas fossem descobertas. Valentina, antes de decidirmos qualquer coisa, há algo importante que preciso te contar também. O que é, amor? Rafael respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela. Estou completamente apaixonado por outra pessoa. O rosto de Valentina mudou drasticamente. A máscara de delicadeza e sofisticação caiu instantaneamente, revelando uma expressão de pura ganância e raiva primitiva. Isso é impossível, Rafael. Nós vamos nos casar em 10 dias. Já está tudo pago, tudo organizado. Não, não vamos nos casar nunca. Descobri quem você realmente é, Valéria. Valentina empalideceu completamente ao ouvir seu nome verdadeiro. Por alguns segundos, ficou em estado de choque. Depois tentou se recompor e usar uma última cartada desesperada. Rafael, você não entende a situação. Posso explicar absolutamente tudo, sim. Meu passado não é exatamente o que parecia, mas meus sentimentos por você são completamente reais e verdadeiros. Podemos recomeçar do zero, ser honestos um com o outro. Chega de mentiras, Valéria. Nossa farsa de relacionamento acabou agora mesmo. Valentina se levantou furiosa, derrubando a xícara de café na mesa. Você vai se arrepender amargamente disso, Rafael Almeida. Vou contar para todo mundo que tipo de homem você realmente é. Vou destruir sua reputação e seus negócios. Faça o que quiser, mas faça bem longe de mim e da minha filha. Sua filha? Que filha? Rafael não respondeu. Quando Valentina saiu enfurecida do shopping, ele foi até a mesa onde Luna estava escondida. Ouviu tudo direitinho? Ouvi sim. Ela é ainda mais má e perigosa do que eu imaginava, pai. Foi a primeira vez que Luna o chamou de pai, e Rafael sentiu o coração quase explodir de emoção. Naquela mesma tarde, Rafael foi diretamente à delegacia de polícia
e fez um boletim de ocorrência detalhado contra Valentina e Marcos por tentativa de estelionato e formação de quadrilha. Entregou todas as evidências que o detetive Roberto havia coletado, além dos áudios que havia gravado discretamente da conversa no shopping. Os investigadores informaram que eles já estavam sendo procurados pela Polícia Federal por crimes similares em outros estados e que as evidências de Rafael eram cruciais para um processo que estava sendo montado há meses. Doutor Rafael, disse o delegado, o senhor teve muita sorte. Esse grupo já causou prejuízos de mais de 20 milhões de reais em todo o país. Uma semana depois, Rafael estava num cartório, mas não para se casar com Valentina. Estava assinando os primeiros documentos do processo de guarda temporária de Luna, que era o primeiro passo legal para a adoção definitiva. Luna usava um vestido azul claro que Rafael havia comprado especialmente para a ocasião. Seus cabelos estavam cortados e penteados profissionalmente, e ela sorria de uma forma que iluminava todo o ambiente do cartório. Pai, ela disse segurando sua mão quando saíram do cartório. Agora é oficial mesmo? Rafael se ajoelhou na altura dela e a abraçou com toda a força do mundo. Agora é oficial, minha filha, e obrigado por ter salvado nossa família antes mesmo dela existir. Nossa família? Você e eu, somos uma família agora. 2 meses depois, Rafael havia transformado radicalmente toda a sua vida. Vendeu o apartamento solteiro da Vila Olímpia e comprou uma casa espaçosa e acolhedora em Alphaville, com quintal grande onde Luna pudesse brincar e ter pets. Reformou completamente sua rotina de trabalho, delegou muito mais responsabilidades para sua equipe e estabeleceu horários humanos para poder buscar Luna na escola todos os dias e ajudá-la com as lições de casa todas as noites. Luna estava matriculada numa excelente escola particular próxima de casa. No início teve algumas dificuldades acadêmicas por ter ficado 2 anos sem estudar, mas era naturalmente inteligente e determinada. Em poucos meses, já estava acompanhando perfeitamente a turma e até se destacando em algumas matérias. A empresa continuava próspera sob a nova gestão mais equilibrada de Rafael. Ele descobriu que trabalhar menos horas, mas com mais foco e qualidade, na verdade aumentava sua produtividade e criatividade. Uma tarde de sábado, enquanto Rafael ajudava Luna com uma redação escolar sobre família, ela fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Pai, você não sente falta de ter uma esposa? Por que pergunta isso, filha? Porque todas as famílias dos meus amigos da escola têm pai e mãe. Você não quer se casar com alguém de verdade algum dia? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Sabe de uma coisa, Luna? Família não é necessariamente pai, mãe e filhos. Família é qualquer grupo de pessoas que se amam incondicionalmente e cuidam umas das outras. E nós dois somos uma família completa e feliz. Mas se algum dia você encontrar alguém muito especial, eu também vou gostar dela. Se isso acontecer um dia, será alguém que te ame exatamente tanto quanto eu te amo. Combinado? Combinado, pai. No fim de semana seguinte, Rafael e Luna foram ao Parque Ibirapuera empinar pipa. Luna havia descoberto esse hobby numa festa de aniversário na escola e insistido que eles precisavam ter atividades de família normal, como ela mesma dizia. Enquanto corriam juntos pelo gramado tentando fazer a pipa colorida subir no vento, acabaram cruzando com uma mulher jovem que passeava calmamente com um Golden Retriever dourado. O cachorro correu animadamente em direção a Luna, que ficou imediatamente encantada. Que cachorro lindo! Qual é o nome dele? Perguntou Luna, acariciando o animal. Chama-se Beethoven, respondeu a mulher sorrindo calorosamente. Parece que ele gostou muito de você. Eu amo cachorros. Meu pai prometeu que vamos adotar um em breve, não é, pai? Rafael se aproximou, um pouco sem jeito. Desculpe qualquer incômodo. Sou Rafael e esta é Luna, minha filha. Não é incômodo nenhum, disse a mulher estendendo a mão. Sou Carolina Mendes. É um prazer conhecer vocês dois. Luna imediatamente puxou a manga da camisa do pai. Pai, ela parece muito legal. E o cachorro dela é super educado. Rafael riu da espontaneidade da filha. Desculpe, Luna tem opinião própria sobre absolutamente tudo.
Acho ótimo, disse Carolina. Crianças que falam o que pensam são muito mais honestas e interessantes. Conversaram por vários minutos. Carolina era veterinária formada pela USP e tinha uma clínica especializada em animais de grande porte na região de Alphaville. Estava solteira há 3 anos, adorava crianças e se voluntariava aos fins de semana num projeto de proteção a animais abandonados. Quando finalmente se despediram, Luna foi direta ao ponto com sua característica falta de filtro. Pai, acho que devíamos convidar a Carolina e o Beethoven para jantar em casa um dia desses. Luna, filha, que foi de errado? Ela é bonita, é muito gentil, tem um cachorro maravilhoso, trabalha salvando animais e gosta de crianças. Para mim parece uma pessoa perfeita. Rafael riu da lógica simples, mas certeira da filha. E se ela não quiser jantar conosco? Pai, só tem um jeito de descobrir isso. No final, Rafael ligou para Carolina alguns dias depois, usando a desculpa de que queria consultá-la sobre que tipo de cachorro seria ideal para adotar. Para sua agradável surpresa, ela aceitou o convite de jantar com muito entusiasmo. O jantar foi um sucesso absoluto. Carolina e Luna se conectaram imediatamente, conversando animadamente sobre cachorros, gatos, hamsters, desenhos animados e livros de aventura. Beethoven se comportou perfeitamente durante toda a noite, e Luna já estava planejando todas as brincadeiras que fariam juntos. Nos meses seguintes, Carolina gradualmente se tornou presença constante e querida em suas vidas. Ela ajudou Rafael e Luna a escolherem o cachorro que adotaram, um labrador preto jovem que Luna batizou carinhosamente de Cosmo. Acompanhou todas as apresentações escolares importantes de Luna, ajudou quando Cosmo ficou doente e precisou de cuidados veterinários especiais, e aos poucos se integrou naturalmente à rotina familiar. 1 ano após conhecer Carolina, numa tarde ensolarada de domingo, em que os 3 passeavam tranquilamente no parque com Cosmo e Beethoven, Luna fez um anúncio solene que pegou os adultos completamente desprevenidos. Pai, Carolina, preciso comunicar uma coisa muito importante para vocês 2. O que foi, pequena? Perguntou Carolina intrigada. Acho sinceramente que vocês deviam se casar logo. Rafael quase se engasgou com a água que estava bebendo. Luna, pelo amor de Deus! Estou falando sério. Vocês se amam perdidamente. Qualquer pessoa consegue ver isso. E uma família precisa estar oficialmente completa. Além disso, eu quero a Carolina como minha mãe de forma legal. Carolina ficou visivelmente corada, mas sorriu divertida. E se seus pais não quiserem se casar? Primeiro, não são meus 2 pais ainda. É meu pai e minha futura mãe. E segundo, claro que querem se casar. Só estão com vergonha de assumir porque são adultos e adultos sempre complicam tudo. Naquela noite, depois que Luna finalmente adormeceu, Rafael e Carolina se sentaram no jardim da casa, observando as estrelas e conversando sobre o futuro. Você sabe que ela está completamente certa sobre nós, não é? Disse Rafael pegando a mão de Carolina. Sobre o que exatamente? Sobre eu te amar perdidamente. E sobre querer me casar com você. Carolina sorriu emocionada. Eu sei. E eu também te amo e quero me casar com você. Mas achava que talvez fosse muito cedo para falar sobre isso. Para Luna, nada na vida é muito cedo. Ela decidiu que somos uma família desde o primeiro dia que nos viu juntos. E você? O que decidiu? Que Luna é definitivamente a pessoa mais sábia que eu conheço. 6 meses depois, numa cerimônia emocionante e íntima no jardim de sua casa em Alphaville, Rafael e Carolina se casaram oficialmente. Luna foi a dama de honra mais orgulhosa do mundo e fez absoluta questão de que Cosmo e Beethoven também participassem da cerimônia usando gravatinhas vermelhas, combinando com as flores. Durante a festa familiar, um amigo próximo de Rafael comentou admirado: "É incrível como uma menina de rua mudou completamente sua vida em tão pouco tempo." "Não foi ela que mudou minha vida", corrigiu Rafael observando Luna dançar alegremente com Carolina no jardim decorado. "Ela me salvou de uma vida falsa e me trouxe para a vida verdadeira que sempre deveria ter sido." Naquela noite,
Quando estavam colocando Luna para dormir em seu novo quarto recém-decorado, ela havia insistido que queria um quarto de menina grande casada, agora que tinha uma família oficial. Ela fez uma pergunta filosófica. Pai, você está realmente feliz agora? Mais feliz do que jamais imaginei que fosse possível ser na vida. E você nunca se arrepende de não ter se casado com aquela mulher terrível? Jamais me arrependerei. Se tivesse me casado com ela, nunca teria conhecido você. E você, minha filha, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida inteira. E a Carolina? A Carolina também é maravilhosa, mas foi você que a trouxe para nossa família. Luna sorriu completamente satisfeita. Eu sabia desde o primeiro momento que tudo ia dar certo. Desde aquele dia no semáforo eu sabia que íamos ser uma família de verdade. 3 anos depois da primeira vez que se encontraram naquele semáforo da Avenida Paulista, Rafael, Carolina e Luna estavam numa van confortável dirigindo-se para Campos do Jordão, para passar o feriado prolongado de Corpus Christi. Era uma tradição sagrada que haviam criado. Todo ano faziam uma viagem especial em família para um lugar que Luna nunca havia visitado antes. No banco de trás, Luna lia concentradamente um livro de aventuras espaciais enquanto Cosmo dormia tranquilamente ao seu lado. Aos 12 anos, ela havia se transformado numa pré-adolescente extremamente inteligente e determinada, com notas excelentes em todas as matérias da escola e uma facilidade impressionante para aprender idiomas. Pai, ela disse sem levantar os olhos da leitura, você ainda se lembra claramente de como nos conhecemos? Claro que me lembro de cada detalhe, filha. Você bateu no vidro do carro e literalmente mudou minha vida para sempre. Você já pensou seriamente que talvez tenha sido destino? Carolina se virou curiosa do banco da frente. Por que diz isso, amor? Porque se aquele semáforo específico não tivesse ficado vermelho exatamente naquele momento preciso, se o trânsito não estivesse congestionado justamente ali, se eu não tivesse decidido trabalhar naquela esquina naquele dia, vocês 3 nunca teriam se conhecido. Rafael olhou pelo retrovisor para sua filha extraordinária. Você realmente acredita que foi destino? Tenho certeza absoluta. Minha mãe sempre me dizia que quando uma pessoa muito boa precisa urgentemente de ajuda, o universo sempre manda alguém especial para protegê-la. Só que desta vez, o universo mandou o pai para me proteger, mas eu acabei protegendo ele primeiro. Como assim, Luna? O pai precisava descobrir que aquela mulher era criminosa e perigosa, mas também precisava descobrir que podia ser um pai maravilhoso de verdade. Eu precisava desesperadamente de um pai e de uma família. A Carolina precisava de uma família para amar também. O universo simplesmente juntou todas as pessoas certas no momento certo. Carolina pegou emocionada a mão de Rafael. Nossa filha é realmente muito sábia. É mesmo. Às vezes eu tenho certeza de que ela entende a vida muito melhor do que nós dois. Quando chegaram à pousada aconchegante em Campos do Jordão, Luna insistiu que fizessem uma foto especial em família na frente da lareira rústica. Era outra tradição dela, fotografar e registrar todos os momentos importantes para criar um álbum de memórias. Daqui a 20 anos, quando eu tiver meus próprios filhos, vou mostrar estas fotos e contar a história completa de como encontrei meus pais. Ela disse, ajustando cuidadosamente o timer da câmera. E que história você vai contar para eles? Perguntou Carolina curiosa. Que uma vez uma menina corajosa de rua salvou um empresário milionário de se casar com uma criminosa perigosa. E no final, descobriram que eram pai e filha que estavam procurando desesperadamente um pelo outro sem saber. Quando a foto foi tirada e eles a conferiram no visor digital da câmera, Rafael percebeu que aquela imagem resumia absolutamente tudo sobre sua vida atual. 3 pessoas que se encontraram por acaso aparente, mas que formaram a família mais verdadeira e amorosa que ele poderia imaginar. Naquela noite, enquanto Luna dormia profundamente no quarto ao lado e Carolina descansava em seus braços, Rafael pensou longamente em como uma única decisão aparentemente pequena havia mudado absolutamente tudo em sua existência. Se ele não tivesse mandado Sebastião dar a volta naquele dia, se não tivesse procurado obsessivamente por Luna,
se não tivesse escutado com seriedade o alerta dela sobre Valentina. Mas não adiantava especular sobre os Cs. O que realmente importava era que uma menina extraordinariamente corajosa havia salvado sua vida de uma mentira devastadora e o havia presenteado com o amor familiar mais verdadeiro do mundo. E agora, 3 anos depois, ele tinha certeza absoluta de que Luna estava completamente certa. Havia sido destino puro. O tipo de destino que conecta pessoas que precisam desesperadamente umas das outras, que transforma estranhos em família verdadeira, que faz com que uma criança abandonada de 8 anos tenha exatamente a sabedoria necessária para salvar um adulto bem-sucedido de 40 anos de cometer o maior erro de sua vida inteira. E assim, numa pousada romântica em Campos do Jordão, cercado pelo amor incondicional de sua esposa e de sua filha extraordinária, Rafael finalmente entendeu completamente que, às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas dos encontros mais improváveis e inesperados, e que família verdadeira não tem absolutamente nada a ver com sangue, dinheiro, posição social ou aparências. Família real é sobre encontrar pessoas especiais que te amam exata e incondicionalmente como você é, que escolhem permanecer lealmente ao seu lado, não importa o que aconteça na vida, e que transformam uma casa em lar apenas com sua presença amorosa. Fim. Esta emocionante história nos ensina que, às vezes, a proteção mais importante vem dos lugares mais inesperados da vida. Uma criança abandonada de rua, completamente invisível para a sociedade, teve a coragem extraordinária de salvar um homem rico e poderoso de um golpe elaborado que destruiria completamente sua vida e seu patrimônio. E no processo de protegê-lo, ambos encontraram algo infinitamente mais valioso que dinheiro. Encontraram uma família verdadeira. Se esta história tocou profundamente seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares que também precisam acreditar que milagres acontecem todos os dias. Deixe nos comentários qual parte mais te emocionou e de que cidade você está nos assistindo neste momento. Sua participação e apoio nos ajudam muito a continuar criando histórias que inspiram, emocionam e transformam vidas. Muito obrigado por fazer parte desta família. Até a próxima!